outra história que você viu, Deus, né? Sempre fala muito homem, né? Com a percepção humana, né? Sempre deu galho, né? Isso era a percepção humana, né? O Higgins já tinha depois da percepção continua, né? Exatamente. O ser humano sempre perdão para generalizar tudo. Essa matriz massa. Sabe que tem 400 milhões de galáxias? De galáxias, por favor. 10 a 11, né? O ser humano ele não serve o básico, né? Porque da massa está passando. Ele não explora o básico, né? Então, na aula passada, nós tínhamos discutido o setor bosônico. Aí tínhamos visto que, devido à quebra espontânea da simetria, era possível parametrizar o dublete de Higgs, né, através de 3 campos e através de uma parametrização do tipo S1. Então, nós tínhamos acabado visto que, na verdade, o dublete de Higgs a gente poderia escrever dessa forma. Né? E se A sobre sigma, depois A, e aqui 0, V mais H. Então, nós tínhamos visto que isso aqui era possível, essa parametrização é possível, no caso em que há quebra espontânea da simetria, em que esse campo aqui é uma flutuação em torno de um vácuo não trivial. Senão, essa parametrização exponencial ela tem uma singularidade que nós não podemos fazer. Então, nós temos feito isso e aí vimos que nós podemos, então, escolher o gauge, que é o chamado gauge unitário, onde os parâmetros da transformação podem aniquilar esses objetos aqui. Nós temos identificado, esses aqui eram os que seriam os bósons de Boltzmann. Nós temos visto que no Lagrangiano quadrático, no setor de Higgs, né, esses campos aqui apareciam com massa nula, aparecia um cancelamento exato, eles seriam os bósons de Boltzmann. E aí a gente consegue ver que o campo de Higgs ele consegue ser parametrizado em termos do campo de Higgs físico, esse aqui é o que vai sobrar, e do campo de Boltzmann, dos bósons de Boltzmann. A simetria de gauge elimina esses 3 bósons de Boltzmann, e aí nós podemos, nesse chamado gauge unitário, trabalhar com um dublete de Higgs escrito dessa forma, onde sobra apenas um campo escalar real, e portanto está descrevendo o escalar neutro, como nós fizemos na aula passada. E aí, vimos qual era a massa do campo de Higgs, vimos que a massa do campo de Higgs então, não dependia do acoplamento, dependia apenas do parâmetro de massa do potencial, o que dava para ele uma grande arbitrariedade. Então, acertamos o setor escalar. E aí agora nós vamos trabalhar o setor vetorial, os bósons vetoriais. E aí nós vimos que o W mais e o W menos, eles apareciam nas funções científicas com a massa, nós tínhamos visto desde a existência de massa, pela estrutura, pode falar. Esses números que você escreveu prateados, eles são escura ou são real? Não, isso aqui não é um weight, não. Isso aqui é a parametrização do campo escalar. Esse campo que eu fiz, a gente mostrou na aula passada, eu lembro disso, não tem problema. O campo escalar ele tinha essa estrutura aqui. O vácuo, e nós jogamos o valor esperado todo na componente inferior do Higgs, na componente dentro. Então nós tínhamos aqui aquele campo que nós chamávamos de Q, que é Q1 mais Q2, e aqui o campo H mais I2. O que nós mostramos, né, é que esse campo de Higgs ele pode ser escrito daquela forma exatamente onde o Xi1, se eu me lembro bem, é o Q2, que fez a identificação. O Xi2, ele confere o valor, eu acho que era o Q1, e o Xi3 era o próprio Q2. Então, olha, mas eu acho que era isso. Na aula passada, Q1 e Xi2 é o Q1,
3 é o menos que nós tínhamos mostrado na aula passada o seguinte, que esse objeto aqui, pensando que esses campos são flutuações, a gente fez a seguinte situação. A gente pensou, esse campo aqui, como esse campo aqui é uma flutuação, então nós vamos pensar, imagina que esses campos todos são flutuações. Então nós fizemos a seguinte coisa, nós pegamos esse campo, fizemos isso aqui, escrever dessa forma, Q1 mais I2, V mais H mais I3. Isso aqui é um plate, tá? Dessa forma. Nós podemos imaginar que isso aqui pode ser escrito assim, ó, 0, V mais H. Vou colocar assim. Mais I2 menos I1, vou colocar assim, e aqui o I3. E esse dublete aqui, posso pensar que cada campo desse poderia vir nessa expansão. Imagina que eu tenho as matrizes de Paulo, imagina que eu tenho a matriz sigma x, né? A matriz sigma x com um campo, vamos dizer, C1. A matriz sigma y com um campo C2. E a matriz sigma z com um campo C3. Se eu fizer essa expansão aqui, né, eu vou ter isso aqui. Isso aqui, essa matriz aqui, isso aqui, vou colocar isso aqui. Essa matriz aqui é C3 menos C3. C1, C1 menos I2 mais I3. Imagine que essa matriz aqui esteja atuando nesse objeto 0, V mais H, onde H é uma flutuação, já é pequeno, e os Cs também são flutuações. Vamos desprezar as flutuações de segunda ordem. Quando essa matriz aqui atuar aqui, isso aqui vai estar produzindo 0, vai produzir C1, V, menos I, C2, V. E aí depois é uma flutuação de segunda ordem. Aqui vai produzir 0 e aqui vai produzir menos C3. Então, vamos fatorar, vamos imaginar que esse C1 aqui, então vamos dividir isso tudo aqui por V, só para cancelar esse. Então, se eu dividir tudo por V, claro, esse V aqui não vai ter. E aí a gente observa que essa expansão aqui, ela tem o C1, o C1 faz aqui tem um I, vou fazer aqui um I na frente disso. Aqui tem um I. Então, o X1 faz o papel do I2. Isso aqui, X1, vamos produzir X1, é o problema I2. Então, o meu X1 faz o papel do meu Q2. Aqui eu estou produzindo menos 5, I dá 1, então aqui 1. Então o Q1 é o Q2. É o C2. O C2 é o Q1. E o C3 é o menos Q3. Então o que eu estou dizendo é o seguinte, que esse termo aqui, que é essa parte do leite do Higgs, é esse setor aqui do campo do Higgs, ele pode ser escrito dessa forma, exponencial de se A sobre V, sigma A, atuando em 0, V mais H. O primeiro termo da exponencial é 1, gera esse termo. E o segundo termo é isso aqui, ó, I se A sobre V, sigma A. Quando eu atuar isso aqui nesse objeto, eu produzo exatamente isso com essa identificação. Então, o que nós estamos mostrando, essa expressão que ela está dando para nós, é a própria parametrização do campo de Higgs. Quer dizer, C1 é o Q2, o C2 é o Q1 e o C3 é o menos Q3. Então, isso aqui é o meu campo de Higgs. E aí, Pedro, o que nós dissemos no ano passado foi, se nós fizermos uma transformação de Leite, então tá, nós fazemos uma transformação de S2. A
transformação de SO2 atua nos campos de Gauge, da maneira como nós sabemos, mas ela vai atuar no dublete de Higgs, né? Como é que é a transformação? Que é uma transformação SO2 em cima do dublete de Higgs? É exponencial de alfa A de X, né? Sigma A sobre 2, atuando em φ. Então, se o meu φ é aquele objeto, o meu φ é a transformação de Gauge aí, alfa A, sigma A sobre 2, atuando em φ, que é exponencial de se A sobre V, sigma A, atuando em 0, V mais H. Então, o que eu posso fazer? Eu posso escolher uma transformação de Gauge tal que, se eu escolher alfa A igual a menos 2 se A sobre V, se alfa A for menos 2 se A sobre V, essa exponencial mata essa. Então, o que é uma escolha de Gauge? É nós escolhermos um parâmetro de Gauge que possa ser fixado por alguma configuração de campo, que nós fazemos quando a gente fixa o Gauge, por exemplo, na eletrodinâmica, teria μ igual a 0. O que eu estou fazendo com isso? Estou resolvendo esse problema. Com a transformação de Gauge em cima do A, ela me dá a minha μ, a μ mais lineal. Se eu tirar a divergência disso aqui, é a minha dA, mais está lambertiano de alfa. Então, o que nós fazemos quando nós escolhemos dμ a μ igual a 0? Nós estamos dizendo que eu estou escolhendo um alfa, tal que é menos dA sobre dA lambertiano. Se eu escolher, se eu tiver uma configuração de campo, divergência não nula, e eu escolher alfa desse modo, eu passo sempre por uma configuração de divergência nula. Então, por uma escolha do parâmetro de Gauge, eu posso sempre fixar esse Gauge aqui, que é o chamado Gauge de Lorentz. Então, eu escolhi um parâmetro de acordo com uma certa configuração de campo. Um campo que sofre a transformação de Gauge, ele pode ser usado para fixar o parâmetro de Gauge. Aqui, em vez de fixar pelo campo de Gauge, pelo Gaussian vetorial, a gente fixa pela fase do campo de Higgs. Então, esse é chamado Gauge unitário. Isso é possível, nós explicamos na última aula, por causa da greve espontânea da simetria. Então, você poderia chegar, imagina que eu pego um campo escalar complexo qualquer, que a gente escreve como sendo φ1 mais φ2. Então, tem um campo escalar complexo qualquer. E aí eu parametrizo esse valor. Ele é complexo? Aí então eu vou escrever esse campo como sendo a representação polar, um módulo de uma fase. Eu poderia dizer, eu posso expressar esse campo desse modo. Só que, se eu fizer uma transformação de Gauge, isso significa que eu vou poder sempre cancelar isso aqui. Então, o meu campo, na verdade, ele vai ser sempre real. Mas a gente sabe que essa parametrização ela é perigosa se o campo φ tiver configuração de fase trivial. Essa expansão ela só é boa quando o meu campo φ tem uma configuração de fase não trivial. E esse rho acaba sendo uma flutuação, ele é uma configuração de VAR e uma flutuação de correnteza. Com essa configuração, V mais H, isso aqui não é elevado aqui, essa configuração, aí se eu expando isso aqui, é uma pequena perturbação, então você quiser tirar V mais H, mais aqui. Eu recomponho essa parametrização. Então, nós só podemos escolher o Gauge pelos bósons de Goldstone que estão presentes dentro do Higgs, porque houve a quebra espontânea desse período. Bem, então, no caso da quebra, então, Pedro, só para responder a tua pergunta, esses parâmetros, esses objetos que estão aqui, não são parâmetros de Gauge, eles são os bósons de Goldstone que nós identificamos dentro do campo de Higgs. Na aula passada, olhando o espectro de escalares, nós vimos que apareciam 3 escalares de massa nula e um escalar massivo. E esses 3 escalares de massa nula, nós entendemos, houve uma quebra espontânea de simetria. Então, seriam os bósons de Goldstone. Só que esses bósons de Goldstone, eles se misturam também com o setor vetorial. Estamos colocando aqui, nós vamos retomar essa discussão hoje. Então, nós identificamos, isso nos inspirou a mostrar que o campo de Higgs, com essa configuração de vácuo, ele pode sempre ser parametrizado desse modo. E aí, com esses objetos aqui sendo os bósons de Goldstone, que o campo de Higgs carrega, que o dublete de Higgs carrega, eu posso agora, por uma transformação de SO2,
escolher os parâmetros da transformação SO2 de tal maneira a eliminar esses campos aqui. Aí eu vou para o gauge unitário, e aí sim, no gauge unitário, essa exponencial aqui desaparece, e aí sim, nós vamos trabalhar o nosso campo de Higgs como sendo 0 menos H. Mas isso já pressupõe uma escolha de gauge. Essa discussão depende também de que representação o campo está. No modelo de Salandra-Schreiber, o Higgs está no inglês. Mas tem um trabalho muito interessante que vocês podem acessar. É um trabalho do Lee Fung Lee. É o mesmo Lee que escreveu o Cheng Liu, o livro do Cheng Liu. Lee Fung Lee. Esse artigo está publicado no Physical Review de 1974. O paper, na verdade, é de 73. O pré-print é do final de 73, mas o paper foi publicado em 74. Esse artigo aqui se chama The Group Theory of Spontaneous Symmetry Break. Então, o Lee Fung Lee faz um trabalho sistemático de teoria de grupo, ele faz um trabalho sistemático de teoria de grupo, onde ele analisa, dado o grupo de simetria, dado o potencial de Higgs e dado o multiplate, onde o Higgs está, ele analisa ele analisa a estrutura de bósons de Goldstone e quais são as simetrias residuais depois de qualquer queda. Então esse artigo aqui é um artigo é um clássico, né, para quem está ligado ao mecanismo de Higgs. E aí, nesse caso especial, nós temos o grupo SO2, temos o Higgs no dublete de SO2, e vimos então que dos 4 campos que povoam esse Higgs é um dublete. Então nós temos 4 campos, Q1, Q2, H e Q3. Desses 4 campos, 3 são bósons de Goldstone. E aí os bósons de Goldstone eu posso colocar dessa forma, certo? Então isso é uma característica geral. Sempre que eu tiver um grupo SUN, né? Sempre que nós tivermos um grupo SUN e o Higgs estiver no N-plate, nós podemos sempre parametrizar o Higgs dessa forma. Nós podemos trazer todos os bósons de Goldstone aqui para essa exponencial. Os bósons de Goldstone aqui, e aí a gente pode usar a transformação dele para jogar eles fora. Tá? Vamos colocar a coisa. Isso que foi Não, isso aqui já foi visto no modelo dentro do Salandra-Schreiber. Já tinha. Aquele gate 64 ele já faz a escolha, ele já discute a questão do gate unitário. Dessa maneira. Então, nós vamos só. Então, nós. Paguei. Você já copiou? Está filmado. Você copiou? Copiou? Essa referência? Tá? Obrigado, senhor. Group Theory of Spontaneous Symmetry. Esse é o exemplo perfeito da física internacional. Esse livro aí é um chile. Esse Lee aqui é o que escreveu o belo livro com o Cheng Liu, o livro do Cheng Liu. Bom, então nesse artigo aqui é discutido essa questão de como parametrizar melhor o campo de Higgs. A gente aprende alguns tipos ali. Então, vamos voltar para a discussão. Então, nós já tínhamos fechado no gauge unitário, nós estamos trabalhando desde a aula passada, nós escolhemos o gauge unitário, onde o campo de Higgs assume essa forma aqui. Então, no gauge unitário, o campo de Higgs assume essa forma aqui. E aí, nós escolhemos, nós vimos qual era o espectro de massa, já tínhamos visto ele, tá? Já tínhamos visto qual era a massa do H. Tá feito. Aí ficou para nós olharmos a massa do setor vetorial. Como nós eliminamos todos os bósons de Goldstone por escolha de gauge, nós vimos que aqueles termos que misturavam campo escalar, campo de Goldstone com bóson vetorial, eles foram jogados fora, desapareceram na ação. Então, o nosso único termo de massa que ficou, nós tínhamos visto a massa do setor vetorial, o setor W mais W menos, já que essa discussão só para eu pegar aqui, vou localizar onde está na aula passada, isso aqui.
Isso. Pois não? Eu estava assistindo agora de manhã a aula dele. Sim? O senhor tinha pedido para ficar pesquisando. Era esse. Ah, esse resultado. Esse que está aqui no lado. Obrigado. Esse. Obrigado. Esse. Obrigado. Tá feliz. Tá. Só estou procurando um outro. Que é esse aqui. Era aí. Acho que já tínhamos. Vamos ver se eu localizo. O potencial. Aqui vamos ver os quadrados. Tá aqui, né? Tá mais. Tá aqui. O amigo tá legal. É. O meio de G2, V2 sobre 4. Tá legal, já estamos vendo. A gente já tinha visto, nós vimos então que no setor do AN1 e do AN2 nós tínhamos um termo de massa que era um meio, né, um quarto de G2, um quarto de G2, V2, AN1 mais AN2. E aí nós já expressávamos o AN1 em função do W mais e do W menos, o AN2 em função do W mais e do W menos. Então isso aqui dava o termo de massa do W. Dava WI mais estar WI mais WI menos estar W menos. Então, a esse ponto aqui, nós já sabemos que a massa dos W é essa aqui. Vou dar aqui, então, isso a gente tinha tirado na aula passada. Então, que a massa dos W, a massa do MW ao quadrado é 1/2, é 1/4. Então, a massa do MW é 1/2 de G. Então, a constante de acoplamento de SO2 e o valor esperado do vácuo do Higgs. Isso aqui, na verdade, é 1/2 de G raiz quadrada de N2 sobre lambda, N sendo a massa, parâmetro de massa, N2 é negativo, do potencial de Higgs. Então, essa era mais ou menos essa a relação que a gente tinha. Então, agora, a gente já fixou a massa do W mais e do W menos. O nosso problema agora é saber a massa do setor neutro. Mas agora, no setor neutro, eu estou misturando o AN3 com o MI. Então, há uma matriz de massa aqui. E aí a nossa questão, nós já tínhamos aprendido isso aí nos cursos anteriores, no curso que a gente estudou essa questão. Quando os campos estão mixados no termo cinético ou no termo de massa, nós podemos fazer uma diagonalização. Então, essa matriz aqui é simétrica. Então, esse termo aqui, então vou botar aqui esse termo aqui, x μ transposto. A matriz é M, está ali, x μ. Então, isso aqui é um termo de massa. Essa matriz de massa é simétrica e real. Então, pode ser diagonalizada por uma transformação ortogonal, por uma transformação de SO2. Então, eu posso aqui introduzir o R transposto com R. Aqui eu posso introduzir um R transposto com R. Sendo uma matriz SO2, uma matriz ortogonal. Então, você tem identidade, isso aqui é identidade. Então, toda matriz SO2, toda matriz ortogonal 2 por 2, pode sempre ser parametrizada em torno de um ângulo, cosseno, seno, menos seno, cosseno. Então, nós podemos usar essa matriz R. Então, isso aqui me diz o seguinte, que existe uma matriz R de SO2 que diagonaliza M, ou seja, R, M, R transposto, vai ser essa matriz aqui, vai diagonalizar. Aquela matriz tem determinante zero, né? Eu vou tirar o determinante de M, o determinante é zero. Então, o alto valor é nulo. Se o alto valor é nulo, vamos dizer, tem um alto valor zero. Então, ela vai ter essa estrutura, 0, 0, 0, e aqui um valor, eu vou chamar de π ao quadrado. Por que eu chamo de π ao quadrado? Porque essa matriz tem dimensão de massa ao quadrado. O GV tem dimensão de massa, o G tem dimensão adimensional. Então, o meu primeiro problema é tirar o alto valor não nulo daquela matriz. Vamos tirar o alto valor não nulo daquela matriz, que vai ser essa massa.
Com isso aqui, eu sei que nessa base de campos, se eu então pegar R, X, Mi, isso aqui vai me dar uma nova base de campos, ou seja, vai me dar um campo X, tio, Mi, onde eu vou ver agora essa matriz de massa diagonalizada, ou seja, isso aqui, nessa base, com a escolha dessa matriz R, com essa matriz R que diagonaliza a matriz de massa, aquele termo ali em cima, ele vai ser X, Mi, tio, transposto, a matriz M aqui na forma diagonal, vou colocar tio para dizer na diagonal, e aqui o X, tio. Então, essa matriz aqui, ela vai estar na forma diagonal, de tal maneira que a componente superior vai ser um autovetor de massa e a componente inferior, quer dizer, eu vou estar indo para a base de autovetores. Então, essa matriz, esse vetor aqui, ele vai, claro, vai ser RXV, vai ser uma combinação linear das componentes de XV, portanto, uma combinação linear do AB3 do MI e as componentes aqui é como se fosse um AMI 3 til e um BMI til. Esses objetos aqui são combinação lineares deles e vão dar os autovetores nessa matriz de massa. Então, primeiro ponto, vamos tirar o alto valor não nulo dessa matriz de massa. Para saber que essa matriz, né, para saber isso aqui, R, M, transposto, está mudando essa matriz aqui. Deu quadrado, 0, 0. Então, tirando o alto valor dessa matriz aqui, eu vou colocar G. Olha aqui, G2, né? G2 sobre 4, menos lambda, G' ao quadrado, G2 menos lambda, menos G2, G' ao quadrado, V4 sobre 4 igual a 0. Então, sempre a equação circular, a equação de alto valor. Então, é claro, esse termo aqui cancela esse. Então, nós vamos ter essa equação aqui, vai ficar lambda 2, né? Lambda 2 menos G2, V2 sobre 4, menos G' ao quadrado, V2, lambda, igual a 0, certo? Né? Esse cara vezes esse cara cancela esse. Esse aqui dá menos lambda G2, V2 sobre 4. Esse aqui dá menos lambda G' ao quadrado, V2, e o outro termo dá lambda 2. Então, claro, o alto valor aqui é 0, o lambda igual a 0, e o outro alto valor não nulo é esse aqui, é lambda igual a isso aqui. Esse aqui é o outro alto valor. Vamos melhorar isso aqui. Então, o que nós podemos dizer é o seguinte, ou eu posso fazer o seguinte, essa matriz aqui, né, posso escrever isso aqui desse modo, deixa eu apagar isso aqui. Só para a gente fixar quem é o θ, quem é o ângulo θ. Então, a gente pode fazer o seguinte, se eu pegar R, né, e essa matriz aqui, cosseno, beta, seno de beta. Oi, vai. Uma massa do zero, né? Isso. E outra é Isso. então, é uma coincidência. Não, isso não é uma coincidência. Porque nós já, em aulas precedentes, se vocês se lembrarem bem, nós tínhamos mostrado que aquele V, que é quando a gente pegou o Higgs, né? A configuração de vácuo do Higgs, a gente falou, é isso aqui, ela é 0V. E aí nós vimos que essa configuração aqui, ela quebra SO2, o SO2 é I, isótópico, e quebra o 1 de hipercarga. Porém, nós vimos que essa configuração aqui, ela é invariante, tem uma simetria local que fica, que é uma mistura de Y, do Y, né, do Y3, do 3 com Y. A gente mostrou, acho que em 2 aulas anteriores, que existe uma combinação de geradores, né, que deixa invariante isso aqui.
Se vocês se lembram bem, por exemplo, esse valor esperado, esse cara aqui está na parte inferior. Então o I3 dele é menos meio. Mas esse objeto aqui, ele tem a hipercarga dele era 1, a hipercarga do plate de Higgs é 1. Então isso aqui fica mais 1 meio. Então isso aqui é 0. Então se nós pegarmos aquele gerador, né, I3 mais Y sobre 2, que no fundo é a carga eletromagnética, e aplicarmos a esse objeto aqui, ó, 0V, o I3, esse objeto aqui, é algo vetor de I3 com alto valor menos 1,5. Então isso aqui dá menos 1,5, 0V. Mas a hipercarga do plate de Higgs é 1. Então isso aqui dá mais 1,5, 0V. Então o que nós tínhamos mostrado? Que apesar desse cara aqui, separadamente, quebrar SO2 e quebrar o 1, ele não quebra essa combinação. Então existe uma simetria local gerada por I3 mais Y sobre 2, que é uma simetria da configuração do vácuo. Então existe uma simetria com 1 residual. E aí se tem uma simetria com 1 residual, nós imaginamos que o espectro de bósons nucleares deva aparecer um bóson de massa nula. Então o fato dessa matriz de massa aqui ter determinante zero, e portanto um dos autovalores dela tem que ser zero, não é uma coincidência. A gente já sabia de aulas anteriores que o Higgs, quando ele adquire o valor esperado do vácuo, estabiliza, né, encontra o estado fundamental do sistema, ele quebra SO2 e quebra o 1. Mas ele não quebra essa combinação. Por quê? Porque essa combinação é justamente a carga eletromagnética. E a gente sabe que a componente que adquire o valor esperado no vácuo é eletricamente neutra. Então, se esse operador aqui é o operador de carga eletromagnética, e esse campo aqui é neutro, então a carga eletromagnética atuando no vácuo é zero. Então, essa simetria é local. Por isso que deve aparecer um bóson vetorial de massa nula. Certo? Então, não é uma coincidência, é uma consequência desse fato. Certo? Eu dizia que toda simetria tem que ter massa zero. Oi? Toda simetria tem que ter uma massa zero. Se você tiver uma simetria local em 4 dimensões, sempre que tiver uma simetria de gauge local, em 3 dimensões, não, em 3 dimensões você pode ter simetria de gauge e não ter massa zero, no caso do Chern-Simons. Mas em 4 dimensões, sempre que você tiver uma simetria local, numa teoria de bósons vetoriais, você vai ter pelo menos um bóson vetorial de massa nula. Então, vamos em frente, tá legal? Vamos fazer o seguinte agora, vamos fazer esse cálculo. Vamos tentar fixar agora quem é a matriz que faz a diagonalização. Quem é a matriz que faz a diagonalização? Aqui é a matriz que vai me levar à matriz de massa da sua forma diagonal. Essa matriz aqui, ela vai ter essa estrutura. Cosseno, seno, vendo seno, cosseno. Oi, pode falar. Já vi que todas as massas vão depender do V. Todas as massas? Vão depender de V. Todas as massas vão depender de V. Eu gostaria Pode falar. Você encontrou um de petróleo no pré-sal. Sim. Você encontrou massa no V. Certo. Os outros petróleo, isso lá, no sal, teve conversa, possibilidade. E deu uma explicação lá porque ninguém sabe isso, tem agora quando você programa dá uma explicação da massa pré-sal, a massa dura. Bom, daí com a explicação V, igual mesmo os dois programas, não fica uma coisa meio o pessoal do pré-sal por mundo é mais assim, autêntico, porque olha, o professor Esta definicionizou, certificado e era, então eu quero organizar ali. Agora aqui, você diz, não, olha, V, aqui é o V, é menos M2 simulando. Isso, exatamente. O problema é justamente esse. Quer dizer, é isso que você imagina. Você imagina que a teoria de salão elástico, o que o pré-sal te dá? Você encontrou a
aquela região fossilizada. Aí você tem uma teoria microscópica daquilo. Você sabe que aquilo foram florestas, eram animais, a massa orgânica se fossilizou. Então havia uma vida orgânica que se cristalizou, que se condensou, se fossilizou e deu aquele pressão. Aqui é a mesma coisa. Deve ter uma teoria mais fundamental que vai responder pelo aparecimento desse V. Esse V, na verdade, é o resultado do potencial de Higgs. Mas o potencial de Higgs é uma coisa colocada não. Então, você coloca, uma das premissas da teoria do modelo padrão é você dizer, existe um setor de escalares que a gente precisa de escalar para poder encontrar um estado fundamental natural. Esse escalar, ele deve estar por trás da massa dos planetas. Quando a gente olha a equação do dia, a gente se pergunta, aquele parâmetro N da equação do dia, ele é um parâmetro, mas se eu quiser dar uma origem microscópica para ele, da onde é que aquilo pode aparecer? Então, o que gera a massa? A massa ela é uma mistura do setor elétrico com o setor light, da equação nuclear. A massa do dia é uma mistura do ferro elétrico com o ferro light. E aí a gente sabe, quem pode acoplar o ferro elétrico com o ferro light só pode ser um escalar. Então, pode ser que essa massa ela seja uma mensagem de que houve um campo escalar primordial. Então, vamos colocar o que a gente faz aqui. Você precisa de um escalar. Mas esse escalar ele não pode ser trivial, ele tem que ter uma configuração de energia não trivial. Você introduz o potencial de Higgs. Ou seja, você está no nível de pressão. Você tem lá o fundo. Agora a questão é, eu tenho uma teoria microscópica para isso. Então, o pessoal do pré-sal você diz que tem. É uma floresta, é um animal. Pode. Estamos buscando qual é a física que vai me dar uma origem microscópica para o potencial de Higgs. Me aparecem milhões de teorias que nem a gravitação quântica. Então, a gente tem várias possibilidades. Teoria de cordas, pode dar. Você tem outras, a própria teoria grande unificada. Você precisa, então, buscar possíveis modelos ou possíveis teorias que deem, que te conduzam ao potencial de Higgs. O que está por trás do potencial de Higgs? Então, o potencial de Higgs é como se fosse essa camada fossilizada. O que originou essa coisa? Essa é a pergunta. Então, a teoria de Salant-Schreiber, ela não está respondendo isso, ela está partindo disso. Pode falar. Quando você só botar o potencial de Higgs dentro da teoria microscópica, você poderia ter uma imagem que você está botando massa, que nem o éter de sódio, Eu acho que sim, no sentido de que nós estamos introduzindo um campo preferencial. É o campo de Higgs. O campo de Higgs, de uma certa maneira, ele é um campo preferencial, você introduz ele não dá no espectro. Você analisa as interações fracas, você vê que a interação fraca envolve os quarks e os leptons, envolve os leptons carregados, os neutrinos e os quarks. Não tem nenhuma partícula de Higgs na interação fraca, no espectro visível da interação fraca. Então, o que você faz? Você diz, para eu compreender todas essas coisas e a geração da escala de massa, eu preciso introduzir um campo muito especial, que é o campo de Higgs, com esse potencial, com esse valor de M2, por exemplo, com essa escolha de M2, M2 é negativo. Então, de uma certa maneira, você está impondo um campo preferencial com um potencial já bem direcionado. Então, de uma certa maneira, isso é como se fosse um método. É um meio fundamental onde você vai desenvolver a física. Eu acho que a analogia faz sentido. Agora, aí teria o seguinte, Einstein, ele diria o seguinte, essa sua massa é uma massa de pressão, né? Ele, quando você navega aí nesse dois, você tem uma erupção do teu V, né? Você não pode esconder o teu V da teoria. Da massa. Ele está lá, né? Aí vai aquele V, vai transformar em polo. Então, esse V, ele transforma, mas ele não está no fundo de organização. Seguro. Agora eu estou falando assim, nessa teoria microscópica, se você for tentar pensar numa teoria microscópica, você vai acabar colocando como o campo escalar como o campo primordial. Isso escapa disso. Sim. Dessa maneira, se eu quiser escrever, dessa maneira que eu parto, né, de que o ferro já é fundamental, eu preciso entender a massa dele, eu passo basicamente você precisa de um ferro de escalar fundamental. Agora a questão é,
será que esse escalar, ele também, da maneira que nós estamos colocando, ele é um escalar fundamental, mas será que ele já não deriva de uma física mais primordial? Não, aí é. Pois é, mas aí Não, é essa. não, eu digo assim, vamos ver o Saulo do seu dia. Sei. E o Pedro vai. Ah, Assim. Daí, e ele vai dizer que o escalar não pode ser fundamental. sei. Mas lá você vai dizer que a minha energia e a minha esposa aí está parecendo com reserva. Porque, Sei. então, nesse dia, está parecendo que eu vi aliviado. De pressão, né? Então, esse dia apareceu. E o Einstein quer saber. Quando é que vem esse dia? Está fazendo energia. E daí o dia que vai dizer, não, fundamental são partículas fermiônicas. Sério. Gira que sempre Então, está sendo. depois continue a discussão aí, que aí é uma questão que Essa que é a discussão de hoje em dia, né? Qual é a física além do modelo padrão? Nós estamos no modelo padrão. Mas a pergunta é, será que eu consigo buscar uma física além do modelo padrão, e que me mostre que o modelo padrão é um produto derivado dessa física mais fundamental? Nesse momento aqui, nós não estamos respondendo a essa pergunta. eu tenho que ter outro lado, não tem conceito nenhum. Sim. Se você está dando simetria, Não, eu não estou trazendo um conceito. então Eu estou trazendo simetria, eu estou trazendo uma percepção de que como, eu acho que a questão toda está aqui. Sabe como surge a massa vai mudar, né? Quando você tem isso aqui, ó, a equação integral, menos n, psi, se esse término é dia, nós sabemos que essa equação aqui, ela pode ser escrita dessa forma, I igual a mi, dmi, psilete, menos n, psilite, igual a zero. I igual a mi, dmi, psilite, menos n, psilete, igual a zero. Então eu sei que esse termo de massa, ele acopla o setor do F com o setor right, o setor right com o setor left. Então, em termos de ação, esse termo de massa, ele está fazendo esse trabalho para nós. Perfeito. Então, mas qual é a origem desse M? Esse M é um parâmetro que eu coloquei, mas será que poderia ter uma física por trás desse M? Então você poderia pensar, essa representação, relatividade especial, grupo de Lorentz, essas duas representações, se eu quiser olhar isso como uma interação, elas podem se acoplar através de um campo escalar, o acoplamento de campo. O campo escalar permite isso. Então pode ser que essa massa que está na equação integral, ela seja relacionada a alguma coisa de campo escalar. Esse campo escalar, nós sabemos que qualquer teoria quântica de campos que não viole esse de Lorentz, ela deve ter um estado de mínima energia que é organizado só pelos setores escalares. Então, será que essa massa que surge aqui, ela não poderia ser originada de uma configuração de estado fundamental associado a um campo escalar? Se esse é o caso, esse campo escalar ele vai ter que ser a configuração de mínima energia mais uma flutuação. Esse é um acoplamento. Então, se esse campo escalar realmente ele tiver uma configuração não trivial de mínima energia, então esse campo aqui ele tem que ser pensado como sendo, ele é composto por flutuações em torno desse vácuo. E aí a gente começa a entender que esse YV vai estar responsável pela massa de ferro. Então a gente começa a perceber que a massa fermiônica ela pode ser o resultado da interação do meu férmio com algum campo escalar que tem uma configuração não trivial e que vai estabilizar o sistema, que a gente está dizendo. Então, você poderia buscar, foi mais ou menos assim que o Salan entendeu as coisas em 57, quando ele produziu o conceito de simetria integral. Com o resultado de 56 de Liliane na quebra da paridade, Salan entendeu que o que segura, a simetria que está por trás da massa nula de um ferro é a simetria integral. A simetria integral é a simetria que desacopla o left e o right com uma massa zero. Então, se eu tenho uma massa nula, essa massa deve ser o resultado de um acoplamento de quiralidades opostas. Mas só quem pode acoplar quiralidades opostas é um campo escalar.
E esse campo escalar pode também ter uma configuração trivial. Então, nesse trabalho da edição 57, ele já começa a perceber que o campo escalar pode estar por trás da física e da massa do bóson de Gauge. Não é o nome do artigo? Eu já dei esse artigo para vocês. Aqui é um artigo do Salan, é de 15 de novembro de 56. É alguma coisa ligada, é um Will Norwood-Man. Eu já dei essa referência para vocês. sim. Aquele Você falou da Norwood-Man revista. do Salan, de 50, mas qualquer coisa eu tenho ele, posso passar de novo para vocês. Eu já dei essa referência para vocês. Então, nesse artigo dele, de 56, ele já começa a ver que a simetria equilibral ela está ligada à possibilidade dos verbos interagirem com o escalar. Então, eu acho que é por aí que o campo de Higgs, o campo escalar, foi tomando força dentro dessa física do modelo padrão. E aí depois, também o campo escalar, ele também serve para dar massa, porque o campo escalar carregado se acopla com campos vetoriais, ele pode dar massa. Então o campo escalar, a vista, ela é falando mais. Porque pelo grau de analogia, esse não muda lá, a massa e o H ainda como complemento e o K só que daí tudo bem. Aí entra, vamos dizer, o Aristóteles. Será que essa forma mais V mais H é um método de Aristóteles, talvez as coisas, ou você tem impressão aí que florestas, aí não é abaixo. A questão é o que está aqui, sabe? Isso aqui é o que está aqui. A física que está aqui, tá? Porque dentro da física. Então, daí que vem a coisa. Será que você está buscando florestas? Ou você está jogando uma simetria, e ele jogando a álgebra para frente? No momento eu estou fazendo isso. Então, No momento eu estou fazendo isso. É que nem a questão de Einstein. Ele ia perguntar, pô, você está botando massa, eu recebi aí. Recebi aí, botar massa não é uma coisa possível. No momento a questão é simplesmente essa. E daí se você botasse marcha, olha, massa é igual a tal energia para foto na radiação, veio de ver, pelo menos o ar precisa da radiação de uma carga elétrica. Ele está vindo de ver a radiação. As coisas começam também com outras formas. Né? Claro. Eu tenho uma opinião sobre essa discussão, no seguinte, no meu produtor, até que ponto a simetria é comparável ao capital. O capital ele vai desenvolvendo, ele vai fazendo difícil, vai fazendo tudo. Esse acesso produtivo artificial, vai falando. E vai fazendo o que se quiser, o que ele pode, vai para dentro. O que diz que é a moral, né? Será que a simetria também está do lado da moral? Porque a moral é uma modalidade muito difícil. Deu simetria, vai em frente, cara. Não tem, agora você tem floresta, não adianta, tem isso. Mas você, o problema da simetria, lá, antigamente. Isso aqui é Falta menos embaixo, não? Não, chefe, não, chefe. Antigamente o capital tinha que ir no laço. A simetria tinha que ir no princípio. No desenvolvimento das coisas, o capital perdeu no campeonato. E a simetria também perdeu o princípio, não tanto o princípio. Depois você vê, você pergunta, eu acho que nesse mundo, mais ou menos, com a simetria não funciona. Nós não sabemos o que é um princípio ou não. Eu acho que a questão é essa. Eu acho que o modelo padrão, a teoria aeronautática, ela não se presta a fazer mais do que isso. Vamos fazer o seguinte, essa matriz aqui, então quando eu fizer esse produto aqui, essa matriz vezes essa, no final eu tenho que ter uma matriz diagonal, porque o papel dessa matriz aqui é diagonalizar essa. Então, os elementos fora da diagonal tem que ser zero. Então, quando eu pegar, por exemplo, essa primeira linha aqui e multiplicar por essa segunda coluna, eu vou produzir menos G2 sobre 2, seno de beta, seno de beta, né? Multiplicar esse cosseno aqui, todo esse tempo, menos G2 sobre 2, seno, cosseno, menos G', cosseno ao quadrado de beta. E aí eu vou somar com isso aqui, mais G', seno ao quadrado de beta, e mais 2, G' ao quadrado, seno de beta, cosseno A. Isso
tudo aqui tem que ser igual a zero. Então, primeiro, isso tem que ser igual a zero, porque esse termo aqui tem que dar zero. Essa matriz aqui vai ter que ser zero fora da diagonal. Bom, então, esse termo aqui, quando eu fizer isso aqui, o que eu posso tirar daqui? Aqui eu tenho seno cosseno, aqui eu tenho seno ao quadrado, e aqui eu tenho menos cosseno ao quadrado. Ou seja, menos cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado. Então, isso aqui eu posso escrever. Isso aqui está me dando 2, é 1 meio de seno de 2 terços, né? Está me dando 1 meio, vai dar 1 quarto aqui. Seno de 2 terços, né? Seno quarto. Porque seno de teta com seno de teta é seno de 2 terços sobre seno de 2 terços sobre 2, né? Porque seno de 2 terços é 2 seno teta cosseno de teta. Então, seno teta para ser seno de 2 teta sobre 2, certo? Aqui é uma coisa, aqui é seno de 2 teta sobre 2. Então, esse 2 vai cancelar. Então, aqui vai dar um seno de 2 teta. Isso aqui posso botar o G' ao quadrado, o G' em evidência. Então, cosseno ao quadrado, então posso botar isso aqui, vai ficar, posso botar assim, menos G', cosseno ao quadrado de teta, menos seno ao quadrado de teta. Cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado é o cosseno de 2 teta. Então, esse termo aqui dá menos G' cosseno de 2 teta. Dá menos G' cosseno de 2 teta. Então, isso aqui tem que ser igual a zero. Então, nós temos o seguinte: G' ao quadrado menos G2 sobre 4 seno de 2 teta igual a G' cosseno de 2 teta. Então, junto isso aqui com isso aqui, né? Isso aqui, G' ao quadrado menos isso aqui. Menos isso aqui tem que ser igual a zero. Então, eu quero que esse termo todo, que é essa primeira linha por essa segunda coluna, como isso aqui vai ter que ser a matriz de massa diagonal, que o papel dessa matriz é diagonalizar essa matriz. Então, no final da operação, esse elemento vai ficar zero e esse elemento vai ficar zero. E esses dois elementos aqui vão ficar os autovalores. Então, essa relação aqui me dá essa relação tangente de 2 teta igual a G' sobre G' ao quadrado menos 2 sobre 4. Então, essa relação aqui, ela me dá a tangente de 2 teta. E na trigonometria simples, nós sabemos que quem conhece a tangente de 2 teta conhece automaticamente a tangente de teta. Então, dessa relação aqui, a gente pode tirar aqui a tangente desse ângulo teta. Então, esse ângulo teta é o ângulo que diagonaliza, é o parâmetro que diagonaliza essa matriz de massa. Nós chamamos esse ângulo de ângulo de Weinberg, e essa tangente de teta, ela dá G' sobre G. Então, nós sabemos expressar a tangente de 2 teta em função da tangente de teta. Só lembrar da trigonometria, né? Quem é a tangente de 2 teta? Tangente de 2 teta é o seno de 2 teta. 2 seno teta cosseno de teta. Sobre o cosseno de 2 teta. Cosseno ao quadrado de teta menos seno ao quadrado de teta. Então, eu posso dividir essa relação completamente por seno e cosseno, né? Então, se eu dividir essa relação por seno e cosseno, vou ter que a tangente de 2 teta é 2. Cosseno ao quadrado sobre seno e cosseno é cosseno sobre seno, ou seja, é 1 sobre a tangente de teta. E seno ao quadrado sobre seno e cosseno é menos a tangente de teta. Então, isso aqui dá 2 tangente de teta sobre 1 menos tangente ao quadrado. Então, quer dizer, se eu conheço a tangente de 2 teta, automaticamente eu posso tirar a tangente de teta. E aí, quem conhece a tangente, nós conhecemos a tangente de 2 teta, tiramos a tangente de teta. Tangente de teta, então, é G sobre G', né? G' sobre G. Então, nós fixamos esse ângulo. O ângulo que faz a diagonalização. Então, sabendo quem é, quer dizer, nós conhecemos as relações do seno de teta, do cosseno de teta, já temos a informação sobre ele. Agora a gente faz esse elemento aqui,
faz esse elemento aqui, para poder tirar os autovalores. Eu quero que essa matriz aqui diagonalize, né? E a gente tire os autovalores, que a gente vai ter ali. Então, com isso aqui, eu trago essa informação. Agora, por exemplo, se eu multiplicar esse elemento aqui, primeira linha por primeira coluna, eu vou ter uma coisa, vou ter o autovalor. Se eu multiplicar aqui a segunda linha pela segunda coluna, nós vamos ter o segundo autovalor. Então, nós vamos ter dois autovalores, um deles tem que ser zero. Nós já vimos quem é o autovalor não nulo, nós tínhamos tirado, e quem é o autovalor nulo. O que é importante é o seguinte, quando nós tiramos aquela relação que dava o autovalor da massa no nulo, a gente pode expressar agora o G' e o G em função da tangente. Posso expressar aquela relação que eu tenho lá, G' e G, com a tangente hiperbólica, com a tangente do seno de θ, cosseno de θ. Então, a gente fecha essa relação. O que é importante para nós é saber que tem esse. Vamos fazer agora o cálculo da base diagonal. Então vamos fazer agora quem é a combinação de campos que diagonaliza. Eu já sei quem é a tangente de θ. Então nós temos agora que R, X'M e R, cosseno de θ, seno de θ, né? Menos seno de θ. Cosseno de θ vai ter que um clássico em AB3 e BI. Então isso aqui vai me dar as seguintes combinações: cosseno de θ, AB3 mais seno de θ, BI. E a outra combinação vai ser menos seno de θ, AB3 Então, essas duas combinações vão estar me dando novos campos. O A, tio, I3, e aqui vai me dar o tio I. Então, esse aqui é um campo. Então, nessa base aqui, essa matriz vai ser diagonal. Então, nós vamos ter o seguinte: A, tio, I3, B, tio, I. Aí vamos ter a matriz diagonal aqui, tudo zero. E aqui, A, tio, I3, B, tio, I. Agora, quando eu substituir essas relações aqui, eu vou jogar aqui. E aí eu vou ver, um autovalor é zero, você já sabendo quem é o seno de θ, quem é o cosseno de θ. Ao fazer aquela relação aqui, eu vou ver que um autovalor dá zero e o outro autovalor não dá zero. Então, esse autovalor, aqui eu vou ter um I ao quadrado, e aqui eu vou ter zero. Então, o autovalor nulo, então, esse d tio I é o termo que não tem massa. Então, eu vou interpretar esse aqui como fóton. E esse cara aqui é o cara que tem massa. Então, eu vou interpretar ele como zero. Então, dessa forma, ao diagonalizar a matriz e trabalhar na base e essa matriz fica diagonal, fica claro para mim que o campo que tem massa nula eu vou interpretar como campo de fóton. Então, nós vamos apagar isso aqui. Então, para nós, esses caras vão ser interpretados desse modo. Esse aqui vai ser o CMI e esse aqui vai ser o AMI, que representa o fóton. Não AB3, nem AB1, nem AB2, é AMI. Então, o fóton está aqui e o CMI está aqui. Esse cara aqui, essa combinação aqui, é a combinação que tem alto valor nulo, e essa combinação aqui é a combinação que é associada ao alto valor não nulo. Então, dessa forma, nós identificamos aquilo que é o campo do fóton e que é o campo do Z0 dentro dessa relação. Certo? E aí, outra coisa a mais, a gente consegue fixar. A gente fixa a relação que me dá o V. Deixa eu apagar isso aqui só rapidinho para vocês verem uma coisa. Então, desse modo, nós vamos colocar só essa relação. Então, nós partimos disso aqui. Então, quer dizer, nós temos o seno de θW sobre o cosseno de θW é G' sobre G. Vou colocar isso aqui. Agora, claro, eu não vou fazer esse cálculo, vocês podem fazer o cálculo que não é complicado. É o cálculo sim. Vamos voltar lá, quando nós tínhamos acoplado os campos, lembra que a gente tinha feito isso aqui, ó?
A equação é o lagrangiano do dírico do lepton carregado. Nós tínhamos isso aqui, ó. Lepton barrado I gama mi dmi lepton. Esse aqui é o acoplamento I, né, o lepton. Lembrando que o duplete left é o neutrino left e o elétron left. Então nós tínhamos isso aqui. Estão lembrados disso aqui. Então, nesse caso, essa ação aqui para nós, a ação cinética do duplete, isso aqui está me dando I gama mi. Quem é a derivada covariante? A derivada covariante é dmi. E aí tínhamos mais I, G, os campos de gauge A, mi A, sigma A sobre 2, atuando no duplete left. Depois, o duplete tinha um certo número que, quando a gente pegava o left, né, ele tem neutrino elétrico. Então, vamos calcular o Y dele. A carga eletromagnética do neutrino é 0. O I3 dele é meio. Então, a hipercarga dele tem que ser menos 1. Então, menos 1. Para o elétron, a carga eletromagnética dele é menos 1, menos 1. Então, a gente sabe que o Y desse duplete é menos 1. Então, aqui nós vamos ter menos I, G', dmi, left. Então, esse aqui é o lagrangiano que acopla o elétron e o neutrino aos bósons de gauge. Nós já vimos que os bósons de gauge, aqui nessa combinação, aparecia o quê? Lembre dessa combinação. Só para vocês reconstituírem que esse cálculo aqui é um cálculo meramente algébrico, eu não preciso fazer com você. Então, a MA, sigma A sobre 2, aquele termo lá, que é o acoplamento mínimo, isso aqui está dando IG a MA, IG sobre 2. Aí estava dando, a matriz que se acopla é essa aqui, a Mi3 menos a Mi3, a Mi1 menos I a Mi2, a Mi1 mais I a Mi2. Então a gente já sabe, isso aqui vai bater no neutrino e no elétron. Então, esse termo aqui acopla o neutrino, esse termo aqui acopla o elétron. Depois, esse termo aqui acopla o neutrino, esse termo aqui acopla o elétron. Então, nós vamos ter o acoplamento do elétron desse lagrangiano aqui, vai sair o acoplamento do elétron com o elétron. Então, nós vamos ver os acoplamentos do elétron do neutrino, quer dizer, só fazendo isso aqui. Isso aqui vai me dar A3 neutrino, isso aqui vai me dar o W mais interagindo com o elétron. Depois daquilo fazendo isso, então desse acoplamento aqui, nós vamos ver que nós vamos ter um termo que vai ser E barrado, gama mi, E. Então isso aqui é o quê? Isso aqui é a corrente eletromagnética. Então, o campo que vai aparecer aqui, então, só para iniciar claramente para vocês, deixa eu apagar isso aqui, tá? E depois nós temos o outro termo, que é o I, menos I, G', dmi, aí sim, neutrino, elétron. E tudo isso aqui vai estar multiplicando. É barrado, gama mi. Então, eu vou pegar esse termo, é barrado, neutrino barrado, gama mi, elétron barrado, gama mi. E tudo isso, esse termo aqui é A3, neutrino, mais, isso aqui a gente já sabia que era o W mais, W mi, mais elétron. E esse duplete aqui vai ficar W mi menos neutrino, mais menos a mi3 elétron. Então vocês estão vendo que isso aqui vai dar, se barrado, gama mi, a mi3 mi, vai dar a corrente neutra, esse termo aqui vai pegar isso. E agora, os termos que vão ser importantes para nós vão ser esse termo aqui que vai dar. Ó. E barrado, gama mi, E. E barrado, gama mi, E, a mi3. Um sinal menos. E daqui, quando também eu multiplicar o mi barrado, gama mi, E barrado, mi, eu vou produzir um termo que é E barrado, G, aqui tem o G, e aqui vai ter o G', E barrado, gama mi, E dmi. Então está aqui, ó. Aqui eu tenho G com a mi3 e o G' com dmi.
Aí eu vou agora escrever o AB3 e o BI em função do ZBI e do AMI. Agora eu vou fazer a transformação oposta. É só inverter essa matriz inversa, ela é o transposto dela. Então, quando eu for inverter essa matriz, é só trocar cosseno, aqui vai ficar menos seno, aqui vai ficar seno, aqui vai ficar cosseno. Aqui vai ficar ZBI, aqui vai ficar AB3, ela vai ficar o AMI, aqui vai ficar o AMI, aqui vai ficar o ZBI. Então agora naquela equação lá, quando eu tiver do lagrangiano, eu vou ver os acoplamentos do elétron. O elétron eu vou escrever esse objeto aqui em função do AMI e do ZBI. Vou escrever isso aqui em função do Z0 e do fóton. Vou escrever isso aqui também em função do Z0 e do fóton. Vou juntar naquela equação. E aí eu vou ver exatamente aquilo que vai fazer o papel da carga elétrica. Quando eu substituir isso aqui pelo Z0 e pelo fóton, vai aparecer um acoplamento que tem exatamente essa estrutura, vezes o campo do fóton. Então, esse acoplamento aqui é o acoplamento eletromagnético. Então, o que tem que aparecer aqui é a carga elétrica. Então, isso me permite fixar a carga elétrica em função das constantes G, G' e θ W. E automaticamente, fazendo esse cálculo, a gente consegue tirar que a carga eletromagnética ela é G, sai automaticamente isso aqui, seno de θ W. Então, nós conseguimos relacionar o seno de θ W e o G com o. Então, a gente consegue ver o parâmetro que dá a carga fundamental do elétron, ele vai sair com uma constante de acoplamento de SO2 do ângulo de Y. O ângulo de Y inverte por sua vez a função de G' e de G. O que eu estou dizendo com isso? Estou dizendo com isso que nós começamos, quando a gente tem a simetria SO2 1, nós temos a constante de acoplamento G para o SO2 e a constante de acoplamento G' para o 1. Depois da quebra espontânea da simetria, nós conseguimos identificar que a carga elétrica ela fica em função de G pelo seno de θ W. E o G' sobre G é a tangente de θ W. Então eu posso, dessa forma, abandonar o G e G' e passar a trabalhar com E e θ W. Então, na versão depois da quebra da simetria, então ou eu trabalho com G e G', ou eu trabalho com E e θ W. Então, essa é a escolha que nós fazemos. Nós reescrevemos o modelo em termos da carga elétrica e do ângulo de Y. Quer dizer, é alternativo. Eu tenho duas variáveis, dois parâmetros, G e G'. Eu posso mapear, passar desses dois parâmetros para o parâmetro E e para o parâmetro θ W. Então, a carga elétrica, ela é lida, ela é identificada depois que vocês escreverem a corrente elétrica. Depois que a gente reinserir no lagrangiano fermiônico de partida aquilo que nós descobrimos ser o campo do fóton e o campo do Z0, eu trago o que a matriz de massa identifica é a combinação de AB3 e de BI que corresponde ao fóton e a combinação de AB3 e de BI que corresponde ao Z0. Então, por isso, diagonalizando a matriz de massa, eu entendo quem são as combinações justas, que é a massa nula e a massa não nula. Feita a identificação do fóton e do Z0, eu levo essas identificações para o lagrangiano fermiônico de partida. Para quê? Para eu poder ler quem é a corrente elétrica. Então, do lagrangiano de partida, aqui está tudo escrito em função do AB3 e do BI, eu consigo ler o que vai ser a interação da minha corrente elétrica, da minha corrente do elétron, vai dar uma combinação de AB3 e BI. E aí eu reescrevo o AB3 e o BI lá em função do ZBI e do AMI. Então, o que sobra no final de tudo, quando eu tiver limpinho, quer dizer, essa combinação aqui, campo do elétron, isso aqui vai estar acoplado com o campo de fóton. Então,
A constante de acoplamento que vai estar aparecendo aqui é o que eu vou identificar com a carga elétrica. E aí, justamente, o que aparece aqui em frente é essa combinação. Então, isso me dá a carga elétrica. Então, eu consigo expressar a carga elétrica em função da constante de SU2 e da constante de acoplamento de SU2 do ângulo de Wien. E essa razão entre as constantes de acoplamento de 1 e de SU2 eu chamo de tangente θ. Então, eu posso sair de G e G' e trabalhar com a E θ. Então, nós adotamos o seno de θ ou θ como a constante de acoplamento fraca que vai aparecer nas correntes. Então eu posso escrever tudo, agora eu posso, onde tem G e G', eu tiro G e G' e escrevo, né, que G, eu posso escrever desse modo, G é E sobre seno de θ e G' é G vezes a tangente de θ, que é o seno sobre o cosseno. Mas quem sabe o seno de θ sabe também quem é o cosseno de θ. Então, eu tiro essas relações. E a outra relação que sai também agora é por álgebra. Eu não vou fazer isso porque isso aí realmente é álgebra de Enem, né? É álgebra de trigonometria e multiplicação de polinômio. O que é importante, que não é de Enem aí, é a gente saber o que é o foco, como identificar o foco. É não perder tempo fazendo cálculo. A gente sabe, diagonalizou. O que é importante é entender qual é a combinação que corresponde ao foco. O que está em jogo? Uma matriz de massa mista. Uma matriz de massa mista tem que ser diagonalizada. Eu diagonalizo a matriz de massa, por quê? Porque todos os estados físicos têm uma massa bem definida. Não existe na natureza um estado que tenha probabilidade de ter tal massa ou de ter tal massa. Toda partícula física ela tem uma massa bem definida pelo grupo de Poincaré. Esse grupo de Poincaré diz que todo estado físico tem que ter massa e spin bem definidos. Então, eu vou ter que identificar, diagonalizar a matriz de massa, quer dizer, os autovalores, os autovetores da matriz de massa, que são as combinações físicas. Aí, com isso, eu identifico o foco e o reserva. Agora é uma questão de álgebra pura. Reescrever tudo que eu tinha, onde tem G, eu vou chamar de E sobre seno de θw, e onde tem G', eu vou chamar de G, que é o E sobre seno de θw, o G' está lá. G' é G vezes a tangente de θ, que é o seno sobre o cosseno. Então, o seno cancela com o seno, então é o E sobre o cosseno de θw. Você diagonaliza, aí você faz essa reparametrização Isso. de forma que fique só com foco e com Z. Isso, igual Z, e com a constante de acoplamento E e seno de θw, ou cosseno de θw. Então, agora reescrevo tudo em função. Depois eu vou dar os vértices para vocês, em termos de E e seno de θw, ou cosseno de θw. Dessa forma, então, aí tem uma última relação que vale a pena colocar para vocês, que é, quando a gente considera o decaimento delta do meu, né, que a gente tinha o quarto D, decai no quarto U, no último elétron, basicamente, o que nós temos aqui é a corrente. Quando eu vou fazer isso, eu não fiz o setor de quartos, eu não coloquei. Mas a gente vai colocar aqui, ó, o quarto D e o quarto U interagem trocando o W, né? Então, se eu tenho um quarto D, isso aqui é um quarto U. Então, o quarto D tem carga menos 2 terços. Então, ele emite um carga menos, esse cara aqui tem carga mais 2 terços, e aqui o que eu tenho é um elétron e um antineutrino. Então, a constante de acoplamento que vai aparecer aqui, a constante de acoplamento que vai aparecer aqui, e aqui eu tenho um propagador. O propagador do W vai trazer isso aqui, ó, 1 sobre K2 menos a massa ao quadrado. Aqui eu tenho uma constante de acoplamento do setor de matéria carregada com W, e aqui eu tenho uma constante de acoplamento, né, do setor de matéria, constante de acoplamento de SO2. Então aqui eu tenho G2. Então o que a gente acaba identificando é que esse objeto G2 sobre a massa do W ao quadrado, ele vai dar constante V. Porque se eu trabalho no limite em que essa massa tem, a massa do W é muito grande, eu estou trabalhando com pequenas energias de momento constante pequeno, esse acoplamento, esse K2, a gente já tinha visto esse curso de eletrodinâmica, quando a gente pode transformar, quando a gente está trabalhando no limite que está muito abaixo da massa da partícula trocada, esse vértice, essa interação colapsa no quadro vértice.
E aí a gente teria um quadro dessa, e a gente tem G2 sobre a massa de W ao quadrado. E isso aqui a gente vai fazer o papel da constante de Fermi, né, sobre a raiz de 2. Então, com isso, a gente consegue relacionar, fazendo esse limite assim, simples, nós conseguimos relacionar que a constante de Fermi sobre raiz de 2 é igual a 1 sobre 2 V ao quadrado. Então, com isso, nós conseguimos relacionar os parâmetros do potencial de Higgs, que é eu consigo relacionar esse V com a constante de Fermi. A constante de Fermi é medida. 10 a menos 5 massa do próton menos 2. Então eu tiro o valor de V. Nós, com isso, aqui nós fitamos um V que dá aproximadamente 246 joules. Desculpa, se você escrever os caras aqui de novo, depois de fato. Não, pode. B, programa dado, número elétrico. Então, aqui eu tenho a constante de acompanhamento S2, G2 sobre massa do